quer, né? Que de fato a gente seja abraçada nesses momentos, né? E aí, a grande questão é, vou tentar parar de chorar, teve a quarta perda, né? Ainda sem o anticoagulante, ainda sem a enoxaparina, e foi quando a gente decidiu parar, né? Chega de engravidar e vamos começar com a enoxaparina, com o anticoagulante. E eu sabia que o anticoagulante, assim, porque com todos os meus estudos, com todas as minhas pacientes usando, eu tenho uma infinidade de pacientes usando a enoxaparina. Enoxaparina são injeções, né, diárias, diárias. Desde ou do início da gestação, ou, no meu caso, que foi a partir do 16º dia do ciclo menstrual, ou seja, antes de engravidar, eu já comecei, tem uma semana, vai fazer uma semana amanhã, eu quero mostrar isso para vocês, eu filmei esse momento, eu quero mostrar para vocês tudo na prática, para quem de fato, claro, quem vai me acompanhar daqui para frente, acredito que sejam mulheres que estão na mesma situação, na mesma história. Eu acho que muita gente hoje está me assistindo para entender a minha história, entender o que aconteceu. E daqui para frente, todo o tratamento, quem vai me acompanhar, acho que serão de fato as mulheres que estão passando pela mesma situação, ou que vão passar, ou que estão tendo várias perdas gestacionais, né? E, e aí, decidimos, eu fui a muitos profissionais diferentes, diversas áreas diferentes. Eu tenho uma outra doença autoimune que é o hipotireoidismo de Hashimoto, que eu descobri um mês mais ou menos antes de eu engravidar do Henrico. Eu tomo doses muito altas de levotiroxina. Minha tireoide não funciona mais, não tenho mais, não existe mais tireoide. E também é uma outra questão, né? O hipotireoidismo. E o hipotireoidismo ele também é um fator de muito risco de perda de início de gestação. Então, hoje eu tenho um outro protocolo de hipotireoidismo, estudei muito sobre hipotireoidismo na gestação. E então, o nosso protocolo hoje é um TSH até 2,5, enfim, isso depois a gente pode conversar também. E que para muitos profissionais não quer dizer nada você ter um TSH alto e tal. Mas, enfim, então a grande questão é eu passar para vocês, eu contar para vocês desse dia a dia. Não é um tratamento fácil, não tá, não, o que eu tô sentindo na prática, o que eu sabia já das minhas pacientes, que tomar injeções diárias, né? Você se fura diariamente e fica toda roxa, porque, coitada, todas as minhas pacientes são todas roxas, né? Normalmente barriga, abdômen, onde é aplicada a injeção. Poxa, não deve ser nada fácil. Aí eu via as bichinhas toda lá, toda roxa. Eu falava, ai, tadinha, gente, todo dia uma injeção, todo dia uma injeção. E eu dizia, não, mas é por um bem maior, é pela sua gravidez, pelo seu filho, que vai dar tudo certo e tal. E aí, eu comecei, depois que vamos entrar com a enoxaparina, eu falei, beleza, então daqui pra frente vamos agora sentir na pele o que é isso tudo, né? Então, gente, dói pra caramba. Ninguém nunca tinha me contado isso. Então, tá vendo? Assim, até pra poder falar pras pessoas que, olha, dói, arde, desconforto. Comecei a tomar no quadril, depois vocês vão acompanhar isso. Aí uma paciente, há uma semana atrás, mais ou menos, nessa semana passada agora, que ela é médica até, e ela falou pra mim, não, Eveline, na barriga não tem ficado roxo, eu tenho feito assim, tenho feito assado. Então, assim, eu tô tendo a troca, eu tô tendo a volta, eu tô tendo o retorno do carinho das minhas pacientes, que isso está sendo sensacional, sabe? Esse era o meu objetivo, de ter o carinho de todo mundo, né? Então, eu quero mostrar pra vocês, eu quero chamar cada profissional que tá me acompanhando nesse processo. Lelê se prepara. Letícia tem um papel fundamental aqui.
Eu quero que ela explique o que é a trombofilia, eu quero que ela explique o porquê de não dos protocolos, porque os protocolos ainda são diferentes, porque eu indaguei isso para ela, eu falei, por que que na primeira perda gestacional o ginecologista não manda para o hemato e o hemato já investiga a trombofilia? Por que tem que esperar 3 perdas? Por que a gente tem que sentir 3 perdas de filhos desnecessariamente? Para quê, né? É, não tem razão, isso não existe, sabe? Então, de verdade, eu não quero criar um bicho enorme na questão trombofilia, eu não quero criar um desespero dessas mulheres querendo fazer exames de trombofilia à torta direito aí, mas eu quero criar uma pulguinha atrás da orelha e falar assim, poxa, eu acho que eu posso investigar, né? Eu posso entender se a minha mãe teve alguma perda gestacional, se alguém teve na minha família um AVC, ou uma questão, uma trombose, que isso é muito. A história familiar é muito importante e que ninguém pergunta pra gente a nossa história familiar. Ninguém, zero. Por que isso? Por que não pergunta o mínimo? Ou sua mãe já perdeu alguma vez? Peraí, você já teve uma perda? Deixa eu ver, sua mãe perdeu? Tem algum caso na família? Isso é tão importante a história familiar do paciente e ninguém tá nem aí, né? É muito esquisito isso. Então, para as minhas pacientes que chegam no consultório e perderam 2 vezes, eu falo, investiguem. Porque eu recebo muitas mulheres que querem engravidar, né? Que já perderam e aí vão buscar a nutrição como um aliado, né? E que de fato, depois eu fiquei de novo amante da nutrição, que de fato funciona, de fato é benéfico pra gente essa mudança toda. Mas se eu me deparo hoje em dia com uma mulher no consultório que perdeu pelo menos uma gestação, e tem algum histórico familiar, eu vou falar, vai lá, vai atrás do diagnóstico, vai atrás. Mesmo que você pegue todos os exames, tudo dá negativo, pronto. Ou então, uma mulher que tentou uma FIV, tentou a segunda FIV, fertilização, e não deram certo. E eu falo, caramba, peraí, desculpa, mas quantas FIVs, né? Quantas fertilizações essas mulheres têm que fazer que nem sabem que, de repente, tem uma trombofilia e as perdas vão acontecer, né? Não tem nenhum estudo científico, não tem nada que comprove que a trombofilia é o marco da perda gestacional de primeiro trimestre. Não tem. Então é por isso que os hematos não podem falar nada pra gente. Mas a gente está, assim, na prática clínica, vivenciando muito isso. E eu sempre falo que o profissional da saúde, ele não é só artigo científico, né? Ele não é só pesquisa, ele não é só literatura, ele é prática, cara. É nosso dia a dia, sabe? É o que a gente escuta dos pacientes, é o que a gente vê no dia a dia, do que dá certo, do que não está dando certo. Então, esse dia a dia, essa prática clínica é muito importante, né? E você vai me desculpar, mas se a prática clínica é importante, eu não vou botar minha prática clínica debaixo do braço e fingir que nada está acontecendo. Então, todo mundo que chega lá e tem esses, né, não são qualquer mulheres, mas que tem todo esse histórico, eu sempre falo, vá procurar a fulana de tal hematologista para você investigar a trombofilia. Ponto, né? Aí me perguntou o seguinte, mas gente, a trombofilia tá meio banalizada agora, né? Todo mundo tem trombofilia. E quem tem MTHFR, que é uma trombofilia de... Depois a Lili vai explicar porque MTHFR é uma das mutações mais clássicas de maior volume nas mulheres, né? De maior... como é que chama, gente? De maior incidência nas mulheres. E ninguém faz Clexane, Versa, Ninoxoparina, ninguém faz no MTHFR e a prática tem mostrado que é muito importante pelo MTHFR, que dificulta, é uma enzima que na verdade quem tem MTHFR ela não metaboliza ácido fólico, ela não quebra o ácido fólico e metilfolato, então ela tem que tomar uma dosagem maior de metilfolato. Futuramente eu quero falar sobre isso também, que a nutrição tem tudo a ver com isso. Então, não tem protocolo para você entrar com enoxaparina, mas tem um protocolo também pequeno, mas tem um protocolo da gente aumentar o metilfolato nessas mulheres. Então, assim, tem vários tipos de mutações diferentes.